Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café com Torá e nada melhor para começarmos este dia com o pé direito do que estudarmos um pouquinho. Vamos então juntos para Hilchot, The Earth, capítulo 1, Halachá, de número 7. Mas antes de lermos o texto, vamos relembrar que ontem nós lemos que o Rambam Maimônides estava falando dos atributos que compõem o caminho do eterno, o caminho do meio, que é considerado um caminho equilibrado. Então, o texto diz assim: como alguém pode se treinar para seguir esses temperamentos ao ponto de que eles se fixem permanentemente em si? Deve-se realizar, repetir e realizar uma terceira vez os atos que se conformam aos padrões de temperamento do caminho médio. Deve-se fazer isso constantemente até que esses atos se tornem fáceis e não apresentem nenhuma dificuldade. Então, esses temperamentos se tornarão uma parte fixa de sua personalidade. Uma vez que o Criador é chamado por esses termos e eles compõem o caminho médio que somos obrigados a seguir, esse caminho é chamado o caminho de Adonai. É isso que Abraham, nosso pai, ensinou aos seus descendentes, conforme é dito, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos para que guardem o caminho de Adonai. Isso em Bereshith, Gênesis 18, 19. Quem segue este caminho traz para si benefício e bênção, conforme o versículo continua dizendo, para que Adonai faça vir sobre Abraham o que acerca dele tem falado. Meu comentário. Rambam Maimônides, então, está se referindo a uma época em que a Torá não havia sido dada. Torá, obviamente, aqui como uma referência às leis que foram entregues na revelação dada a Moshe, a Moisés, no Sinai. Ele está falando de uma época anterior, nos tempos de Abraham. E ele então ensina o que para a nossa Messorá, para a nossa tradição, se refere à ideia de ensinar de geração em geração como é seguir o caminho do Eterno. Muito antes da Torá ser dada, o que significava isso? Significava exatamente seguir aqueles atributos com os quais o Eterno é descrito e que nós nos referimos no estudo de ontem. Portanto, se alguém deseja seguir a Messorá mais antiga dos nossos pais, que vem lá desde os tempos de Abraham, deve buscar fazer exatamente isso. Deve buscar olhar para os atributos do Eterno e aplicá-los no seu dia a dia. Nós já falamos sobre a questão ontem de olhar o conjunto, de olhar o todo e não coisas isoladas. Hoje, então, vamos falar sobre qual é a técnica que o nosso povo traz, sendo ensinada de geração em geração, sobre como moldar o seu caráter de acordo com o modelo e exemplo do Eterno. E essa técnica, ela é uma técnica milenar, muito simples, mas também muito eficaz, que é repetir, repetir, repetir. Ou seja, se nós recordarmos o que nós estudamos até aqui, o primeiro passo é você prestar atenção na sua personalidade e identificar os seus traços de personalidade. O segundo passo é entender que a gente deve buscar o meio. O terceiro passo é entender que esse meio se compõe e é modelado a partir da descrição do caráter do Eterno como um todo. Uma vez tendo feito toda essa avaliação, que vem com autorreflexão e vem também com um estudo das Escrituras, a partir daí, o que nós devemos fazer é, diante então do diagnóstico do que é que nós precisamos trabalhar dentro de nós, em cada situação que se apresenta, quando a gente percebe que a gente vai ser vencido pelo nosso Yetzer Hara, quer dizer, a nossa inclinação destrutiva ou inclinação ao mal, devemos buscar agir de uma forma que nós consigamos condicionar o nosso comportamento a andar dentro do meio termo. Lembrando que o meio termo não é o outro extremo. Uma vez então identificando o que é que devemos fazer,
devemos colocar em prática uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para que a gente se acostume e faça isso de uma maneira automática. É muito semelhante a aprender a dirigir. Quando você começa a aprender a dirigir, é muito difícil, tem que prestar atenção no espelho, tem que prestar atenção na seta, tem que prestar atenção nos pedais, tem que prestar atenção na marcha, é muita coisa para você processar e há uma certa dificuldade, mas à medida em que o tempo vai passando, todas essas coisas você começa a fazer automaticamente, devido justamente à internalização que a repetição nos traz. Da mesma maneira é com as nossas reações, o nosso caráter, aquilo que a gente molda de acordo com a Torá. A gente vai então repetir, 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 vai ter dificuldade no começo, mas à medida em que a gente vai identificando aonde a gente tem que se trabalhar, a gente vai buscando um agir cada vez mais reto, um agir cada vez mais íntegro e vai aos poucos se moldando ao caráter da Torá. E dessa maneira, então, a gente consegue, depois de um tempo, naturalmente andar no meio. E aí sim, poderemos, inclusive, depois ensinar isso aos nossos filhos. Afinal de contas, a beleza da nossa Messorá, da nossa tradição, é justamente aprendermos algo que deixaremos de herança para as gerações futuras. Se nós conseguirmos fazer isso, seguir esses passos simples que nos são passados desde os tempos mais remotos, certamente teremos uma vida mais feliz, uma vida com maior qualidade e uma vida mais plena na presença do Criador. E com isto nós concluímos o primeiro capítulo de Hilchot de Earth. Amanhã, então, seguiremos com o Café com Torá a partir do capítulo 2, se o Eterno assim nos permitir.